Muito boa tarde, está no ar o Donos da Bola e hoje sextou com muita informação. Confira os destaques do programa de hoje. Odair Helman não é mais técnico do Internacional. Hoje o ciclo do Odair Helman chegou ao seu fim. E no Beira-Rio a repercussão da saída e projeção para o futuro do Colorado. Como os nossos comentaristas analisam a demissão? Eu acredito que a demissão do Odair deveria ter sido acompanhada da demissão do departamento de futebol. No Grêmio, um cara idolatrado pela torcida voltou com tudo. Jeromel, ele está de volta! E tem uma criançada que já está recebendo seu presente de Dia das Crianças. Você ainda pode mandar seu vídeo para ganhar a luva autografada do goleiro do seu time. Os goleiros que serão tema do Sabia Não de hoje. É agora no Donos da Bola. E a trilha sonora, é claro, é com ele, DJ Cabeção. Fala, Cabeção. Certinho. Tranquilo? Gostei do Outubro Rosa aí. Gostou? Muito a gente bom. tem que fazer sempre esse apoio ao Outubro Rosa. Mas o negócio é o seguinte, nós vamos agora até o CT Parque Gigante, que viveu uma quinta-feira muito agitada. E quem conta um resumo pra gente é o Matheus Dávila. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Fala, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui no CT Parque Gigante, ontem à tarde, houve a confirmação da demissão do técnico Odair Helman do comando do Internacional. Ele sai com um aproveitamento superior a 60% e a tarde de ontem, Gabriel, esse é o relato que eu quero trazer, foi extremamente movimentada, viu? Muitas reuniões envolvendo o presidente Marcelo Medeiros e a sua sala, lá no estádio Beira-Rio. Uma das principais foi com o vice de futebol Roberto Melo, que estava ameaçado. Existiam alguns rumores de que ele deixaria o cargo, mas posteriormente o presidente confirmou a manutenção do Roberto Melo, fazendo elogios a ele, dizendo que o Conselho de Gestão tem uma grande confiança no trabalho que é executado pelo atual vice de futebol. Ele esteve presente na reunião por 40 minutos, entrou rapidamente, sem contato com a imprensa, até fizemos o registro da chegada do Roberto Melo, que naquele momento estava ameaçado, mas permaneceu. Quem não ficou foi o técnico Odair Helman, que conversou também com o presidente, recebeu elogios. O presidente Marcelo Medeiros, inclusive, fez a aposta de que Odair Helman voltará no futuro. Mas eu quero ouvir um trecho do que disse o mandatário colorado ao confirmar a demissão de Odair. A gente deseja ao Odair sucesso na sua carreira. Tenho certeza que pelo trabalho, principalmente pelo tempo que ele ficou aqui, eu acho que o Odair só é superado pelo Minelli em termos de longevidade laboral. E acredito que o Odair voltará a treinar o Inter, porque ele saiu daqui mantendo as portas abertas e ele vai dar continuidade ao processo de evolução na sua carreira. Presidente Marcelo Medeiros. Ricardo Cobalcini será o treinador do Inter a partir de agora, de maneira interina, até o anúncio oficial de um novo técnico. Nesta sexta-feira, treinamento à tarde, sob o comando do Cobalcini. A expectativa é justamente para a manutenção dele no jogo de domingo contra o Santos, no estádio Beira-Rio, enquanto o Internacional busca nomes. O presidente preferiu não entrar neste assunto ainda, diz que vai avaliar o mercado, avaliar inclusive o projeto, se vai ser um técnico até o final do ano, se vai contratar já pensando em 2020. Enfim, é o Internacional virando a página Odair Helman e buscando um novo comandante para os novos desafios, Gabriel. E do CT Parque Gigante, nós vamos até o estádio Beira-Rio ao vivo com Marcelo Salzano. Movimentado por aí o estádio Beira-Rio. Salzano, boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma manhã bastante tranquila aqui no estádio Beira-Rio. Não noto a presença de torcedores neste momento por aqui. O Inter que atravessa uma crise muito grande, tanto é que, como o Matheus Dávila já disse, ontem demitiu o técnico Odair Helman. E, Gabriel, o Inter trabalha com dois nomes neste momento
para ser o novo comandante a partir principalmente da temporada de 2020. Roger Machado, que está no Bahia, e também Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil neste ano. Sobre Roger, eu conversei com o presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Ele garante, não foi procurado por ninguém do Inter neste momento. Seu contrato vai até dezembro de 2020 com o clube baiano. Já sobre o Thiago Nunes, ele vai esperar o Thiago a recuperação de Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Deliberativo do Furacão, para aí definir o seu futuro. Portanto, Roger Machado e Thiago Nunes, os dois nomes, as prioridades do Inter nesse momento para ser o novo técnico em substituição a Odair Hellmann. Gabriel. Tá certo, então. Obrigado aí ao Marcelo Salzano. Mas agora, 1 ano, 10 meses e 15 dias. Foi o tempo que durou Odair Hellmann como técnico efetivo do Internacional. E a gente vai conferir agora essa matéria especial sobre esse período do técnico Odair Hellmann como técnico efetivo do Colorado. Ele assumiu o clube em reconstrução. Eu estou preparado, eu não estou pronto. Pronto, eu acho que nunca vou estar, porque eu acho que quem está pronto chega no fim e aí depois é só ladeira abaixo. Auxiliar no título olímpico do Brasil em 2016, Odair Hellmann aceitou o cargo de treinar o Inter no distante novembro de 2017, faltando 3 jogos para o término da Série B. Mas antes disso, teve 3 partidas como interino e chegava marcado por ser o técnico do 5-0 sofrido para o Grêmio na Arena. Odair conviveu com a pressão desde seu retorno e as eliminações para o Grêmio no Gauchão e o Vitória na Copa do Brasil em 2018 não ajudaram a criar empatia com o torcedor. Apesar disso, foi no Campeonato Brasileiro do mesmo ano que surpreendeu não só a torcida, mas seus adversários. Não por acaso, chegou à liderança do campeonato. Acho que representa o fortalecimento de uma ideia, o acreditar num trabalho. Futebol, as coisas não se constroem da noite para o dia. No final das contas, o Palmeiras de Filipão arrancou para o título, mas o Colorado estava classificado para a Libertadores depois de 4 temporadas. Chegando à final do Gauchão de 2019, nova derrota para o Grêmio. Na Libertadores da América, surpreendia a todos com a melhor campanha na fase de grupos, que tinha o atual campeão River Plate. Mas era na Copa do Brasil que morava a esperança de título. A virada sobre o Palmeiras e a goleada sobre o Cruzeiro trouxeram ao técnico Odair a confiança que até então ele nunca tinha recebido no clube. Na final contra o Atlético Paranaense, decepção e vaias do torcedor pela perda do título, e os pedidos de demissão começavam para cima do treinador. Eu vou me levantar o mais rápido possível. E o clube também se levantou o mais rápido possível. Depois disso, a pressão apenas aumentou e com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, a direção achou que era hora da demissão. Hoje o ciclo do Odair Hellmann chegou ao seu fim. E então, após 684 dias no comando do Inter, Odair deixa o clube onde teve altos e baixos, sendo o técnico mais longevo do Inter desde Rubens Minelli nos anos 70. E com isso, você participa da nossa enquete do programa de hoje lá no Twitter, @donosdabolaRS. Quem você quer que seja o próximo técnico? Quem deve ser o novo técnico do Internacional? Paulo César Carpegiani, Thiago Nunes, Cuca, outro nome, o Marcelo Salzano trouxe, o nome do Roger Machado. Você participa no @donosdabolaRS. Mas amanhã, sábado, dia 12 de outubro, é Dia das Crianças. E a Mauro Dornelles foi até o estádio Beira-Rio e também ao CT Luiz Carvalho, acompanhada de 2 figuras muito especiais. Vamos conferir? Gabriel, especial de Dia das Crianças, eu tô aqui com a Alice, que é muito colorada. E por isso, ela foi escolhida pela gente, ela que veio todos os jogos, pra passear e conhecer o Beira-Rio por dentro. Vamos lá, Alice? Vamos. Então partiu.
papai é o quê? Flamengo. Ih, mas tu é Inter, né? É. E toda a família é Inter? É. A gente construiu o estádio dentro do Rio Guaíba. Sabia? Graças aos nossos torcedores, com a ajuda deles, que nem tu falou que tu ajudaria. É. Se o Inter precisasse muito de ti, tu ia ajudar? Se eu pelo menos nascesse nesse ano, eu iria ajudar. A Alice conhece o Beira-Rio da arquibancada, porque ela vem nos jogos, acompanhada da mãe dela. E agora a gente vai conhecer o gramado do Beira-Rio. E tu tá ansiosa? Tô muito. Alice, tu que gosta de jogar futebol, se tu fosse jogadora aqui do Inter, tá jogando no Beira-Rio e tu fez um gol, pra onde tu ia dedicar esse gol quando tu vem aqui? Onde tu senta? Eu sento bem ali, eu acho. Ali? Tá. E aí vamos fazer de conta que o Beira-Rio tá lotado. A torcida tá cantando, tá todo mundo aqui e tá a mamãe da Alice. Aí tu ia virar pra lá, ia fazer o quê? Como é que tu ia comemorar um gol? Eu iria fazer uma dancinha. Uma dancinha? Então faz essa dancinha. Faz de conta que... E a Alice toca na bola. A Alice vai pro gol. Gol da Alice, atacante do Internacional. Comemora, Alice! Alice comemorando o gol do Inter. O Saci, Alice, um monte de presente. Obrigada, Saci. E depois de toda essa festa, faltava ainda um presente muito especial e aguardado. Vai lá, Rafael, sobe ele, pular nele. Pular nele? Mas ele tá aqui ao teu lado, então abraça ele, né? Olha, eu tô aqui há meia hora e tu não me viu. Será que vai servir? Olha que coisa mais linda. Isso aqui é tua. Isso aqui tu guarda. Obrigada. De nada. Feliz Dia das Crianças! Valeu! E na parte tricolor, no último sábado, na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes para a Grêmio Corinthians, conhecemos o Matheus, um torcedor gremista de 4 anos muito fanático, que não deixa de apoiar um só minuto. E o puro sentimento do pequeno contagiou a todos, até mesmo o grupo do Grêmio. Os feitos da sua história, eu tenho grande amor, a fé. Isso, muito bem, baixei. Sabe o que eu gostava de fazer quando era tinha seu tamanho? Gostava de jogar bola na rua, gostava de ficar na rua até tarde empinando pipa, de ir correndo de pega-pega, de esconde-esconde. Aí quando dava 10 horas da noite, minha mãe saía lá no portão e falava: vem pra casa! Aí eu tinha que entrar e meus amigos falavam: pô, já vai embora, pô, 10 horas. Muita corrida e brincadeira no gramado do CT Luiz Carvalho e à espera de uma presença muito importante e esperada. E aí, brother, como é que estamos? Que garoto bonito! Tudo bem? Vamos, amor, hoje eu vim te apoiar. Vai se ver em pé, vai se ver em ar. Aqui, ó, número 7, teu nome. E a do Cebolinha. E a do Cebolinha. Pô, se junta os dois, número 7 e número 11, você vai pra seleção. Feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças, para todas as crianças que estão em casa, do mundo todo. Mateuzinho aqui está representando vocês, então esse dia é especial porque eu já fui criança, eu sei quanto que é importante, quanto que é bom. Tá, então, beijo no coração de todas as crianças, tá? Valeu! E é amanhã já o Dia das Crianças, muito legal ver essas crianças comemorando aí já antecipado. Mas agora, é hora de descontrair um pouco, né, gente? Matheus Schenck e Igor Jank resolveram falar sobre salvadas incríveis no futebol. O resultado, você confere aí.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Você herói em cada jogo, Botafogo. Começou o Sabia Não de número 18. Estamos maiores de idade e estamos também sem voz, né, Tiger? Bah, a garganta, esse clima porto-alegrense nos prejudicou um pouco, mas mais do que a voz, eu não sou só um rostinho bonito, não sou só uma vozinha bonita no rádio, nem um rostinho bonito na TV. Meu Deus, a gente é conteúdo, a gente é informação, e conteúdo a gente tem, tá aqui e aqui. E para trazer conteúdo, estamos muito bem vestidos, né, com duas equipes, agremiações de belos uniformes e também de torcidas marcantes, como a torcida do Racing. E a enorme e numerosa torcida do Botafogo. Aliás, Schenck, tu já utilizou essa camiseta aqui do Botafogo? Já. Não sabia não, né? Roda aí o Sabia Não com o Schenck com a camiseta... Com a camiseta do Botafogo. Ô, Schenck, eu achei que a gente ia ter cor dessa vez aqui no cenário, cara. Não tem cor, não tem cenário. Eu sei que eu não tenho cor mesmo, porque essa camisa é preto e branco. Se você tá vendo com cor, você tá com problema, meu amigo. Então, como vocês podem ver, o nosso figurino futebolístico ele já tá um pouco defasado, né? Se vocês quiserem mandar camisetas de futebol, mandem pra gente. Delfino Riet 183 é o nosso endereço. @TigerJunk no Instagram. Então, pra fazer o vídeo de hoje funcionar, a gente vai falar sobre o quê? Sobre salvadas inacreditáveis de goleiros, mas eu prefiro salvadas de jogadores da linha, tá? Porque eu acho mais legal. Tem também. Tem também. A gente poderia falar hoje do Danilo Fernandes ou do Marcelo Lomba, mas não, a gente vai pro Egito para começar a nossa história hoje. O vídeo que está rodando na tela para você é do Mahmoud Gad. Ele é goleiro do ENPPI. O Mahmoud Gad fez um milagre contra o Pirâmides. Ah, mas não foi uma baita de uma defesa? Ah, com certeza, Chiquinho, porque o goleiro, ele deu uma de zagueirão ali, pá, Neuer, é o Neuer do Egito. E do campeonato egípcio, ou o egitiano, como falam lá em Camaquã, a gente vai agora para a segunda divisão peruana. O Peruzão. O Peruzão Série B. Estavam jogando o Unión Huaral contra o Los Caimanes. E olha a defesaça do goleirão do Unión, o Jairo Camacho. Defesa estilo Gordon Banks, Matheus Schenck. Uma baita de uma defesa para a vitória do time dele por 4-1. O nosso terceiro vídeo é em homenagem ao Tiger, que tanto queria uma salvada de jogador de linha. Kyle Walker, do Manchester City. É isso aí, o Kyle Walker, lateral direito do Manchester City, também da seleção inglesa. A salvada de bike, a defesa de bike. Se o Guita ficou tão famoso por aquela defesa do escorpião, porque ele fez escorpião, porque ele defendeu com os pés. Mano, o cara é lateral direito, ele salvou de bicicleta o gol. Um abraço aqui, vamos aplaudir o Kyle Walker. Danada! Só para mostrar como é que tá o celular do querido, todo rachado. Olha aqui, ó, todo rachado isso aqui, ó. Vai precisar de um celular novo agora. A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou ontem com 3 partidas. Avaí e Vasco ficaram no 0-0. E no Rio de Janeiro... No Maraca, o Galo resistiu 36 minutos. Aí o Vitinho cobrou escanteio e o William Arão marcou. No segundo tempo, resposta do Atlético. Natan fez bonito, deixou tudo igual. Mas a noite era do Vitinho. O ex-colorado marcou o segundo. E ele de novo, Vitinho, tocou pro Renier fechar a conta. Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. No Pacaembu, Gil marcou o Corinthians 1-0 no Atlético Paranaense. Léo Cittadini deixou tudo igual. Jogada meio confusa na área e Eric marcou, Furacão 2-1. Falando em jogada confusa, Bocelli empatou de novo. Corinthians e Atlético 2-2. O Flamengo livrou 8 pontos de vantagem sobre os 2 vice-líderes, Santos e Palmeiras. O Inter, nesse momento, é sexto, uma posição acima do Grêmio. Lá embaixo, no inferno, Ceará, Cruzeiro, Avaí e Chapecoense. E você tem até terça-feira que vem para ganhar aqui, ó, este par de luvas. Uma de cada goleiro tá aqui, né? Porque a gente tem o par completo do goleiro. Senão ia ser uma vermelha e uma azul, não ia se dar certo. Uma do Marcelo Lomba, uma do Paulo Vitor. Você tem que mandar o vídeo pro nosso WhatsApp, 99224-1220, fazendo defesas que Marcelo Lomba e Paulo Vitor fariam. Mas
nem tudo é tão simples. Tem que defender sem bola de futebol. O pessoal está sendo bem criativo nos vídeos que estão mandando, mandem pra gente. E a retirada é aqui na Bandeirantes, na Delfino Rie, 183 para ganhar este par de luvas do goleiro Marcelo Lomba e do Paulo Vitor. Vamos conferir o que o pessoal está mandando? Eu sou o Eric, que vai ganhar a luva do Paulo Vitor. Marcelo Lomba prepara para defender o pênalti. Vai bater. Bateu, olha Marcelo Lomba para defender. Eu quero ganhar a luva do Marcelo Lomba. Aqui não entra frango não, nem a coxinha. Aqui é Marcelo Lomba. Delpeu é puro, não. Aqui pra Delpeu, vai lá. Vamos lá, vai indo. Tenho 10 anos, sou de Porto Alegre, sou colorada e quero ganhar a luva do Lomba. Rafael Esteio, eu quero muito a luva do Paulo Vitor. Que domínio no peito, hein? Enquanto o Tiger faz malabares com a bola, a gente mostra o quarto vídeo de hoje de Evgeny Chernov. Ele é jogador de defesa do Rostov, da Rússia. E sim, tem que falar com esse sotaque porque é russo. Você viu o que ele fez? Ele defendeu com as paletas, né, gente? Botou as paletas em risco ali, a defesa com a costela esquerda. Mas na verdade, bem posicionado. Nesse caso você fala sem o plural, né? É nas paletas. Sim, nas paletas. Nas paletas é errado, né? Assassinando o português. E agora a gente vai falar de Alex Muralha, goleiro, ídolo dos adversários dos clubes por onde passou. Mas nessa ocasião ali, ele foi de fato uma muralha, porque era a semifinal do Campeonato Paranaense, ele defendia o Curitiba e no jogo contra o Paraná Clube ele fez essa defesaça aí, esse milagre que acabou impedindo o gol homenagem, né? de falta do Paraná. O Muralha, que é um injustiçado, um goleiro de tantos lances marcantes para o futebol. Ai! Shenk, então encerramos o nosso Sabianão de número 18. O pessoal já está maior de idade, o Sabianão, 18. E o pessoal podemos ser presos? Já podemos ser presos, inclusive já podemos beber álcool. No meio do como trabalho. César, que passou um pouco do ponto, né? Se deitando, né? No Donos da Bola. Literalmente deitou. Deitou e rolou no Donos da Bola. A gente se despede. Valeu, falou. Cuidado, cuidado. Tem que cuidar o microfone. E nesse final de semana tem Atlético Mineiro e Grêmio em Belo Horizonte. No ano passado, o Tricolor venceu por 1-0 com um gol de um cara que está voltando a ganhar sequência na temporada. Esta imagem aí na goleada sobre o Cruzeiro deixou os torcedores gremistas assustados. Eficiência defensiva, técnica apurada, gols importantes. Qualidades que fazem de Jeromel, chamado por muitos de Jeromito e Gerodeus, um dos alicerces da trajetória vencedora do Grêmio nos últimos anos. Após lesão muscular, o retorno foi o melhor possível. Gol contra o Ceará em Caxias do Sul, o segundo dele em 2019. 33 jogos disputados neste ano. Domingo, duelo diante do Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Venho trabalhando muito forte para quando tiver o jogo eu estar preparado. Eu, se não treinasse diariamente, dificilmente ia ter condição de jogar. Então, me preparei muito para estar 100% e fiquei muito feliz com o resultado. Me senti muito bem no jogo e tenho certeza que vou estar só melhorando a cada jogo. Mas o pensamento é um só: buscar o tetracampeonato da América. Jeromel conhece como poucos a Libertadores da América. Levantou a taça do tricampeonato em 2017 contra o Lanús. E ele é uma das armas de Renato para o jogo decisivo diante do Flamengo. Dia 23 de outubro no Maracanã, partida de volta das semifinais. Uma equipe bastante experiente, sabe como lidar nesse tipo de jogos, as situações, semifinais, de campeonatos importantes. Então, acho que a experiência vai contar bastante nesse quesito. Mas o time deles realmente é um elenco formidável, tem os melhores jogadores do Brasil em cada posição. Então, a gente vai ter que fazer um jogo impecável para sair dali classificado. Fazer partidas impecáveis, um dos desejos do exigente torcedor gremista. Que cenas como esta voltem a se repetir.
Mas agora, o que será que os nossos comentaristas eles acharam da demissão do técnico Odair Hellmann? Daqui a pouco eles estarão aqui na bancada para a resenha, mas confere só uma palhinha do que eles vão falar. Injusta, mas ela era programada e foi programada pela diretoria do Internacional após a derrota contra um time menor como o Atlético Paranaense em casa. Essa ferida ela é grande, ainda não fechou e ela tem entrado em campo junto com o Internacional, que fez com que a falta de confiança prejudicasse o desempenho de todos os jogadores. Eu não considero justo porque o Odair tem um histórico positivo, ele levou o Internacional a posições que antes do início dos campeonatos não se esperava que chegasse. O Inter está em 6º lugar e ele tem um plantel muito menor do que a necessidade de um clube do tamanho do Inter. Porém, a diretoria politicamente teve que tomar uma atitude e tirou o Odair, emocionalmente e não racionalmente. Eu só espero que para 2020 a direção geral, o presidente, pense também em mexer mais profundo na diretoria de futebol, no diretor executivo, que não ajudaram o Odair nesse momento que ele precisava. Bom, primeiro que eu acredito que a demissão do Odair ela deveria ter sido acompanhada da demissão do departamento de futebol, porque o Odair ele não conduziu esse processo sozinho. Algumas decisões do Odair elas foram também definidas com a concordância do departamento de futebol. Agora, sobre o futuro do Internacional vai depender muito de que maneira essa direção que ficou e que demitiu o Odair vai ter uma resposta um pouco mais rápida, porque não dá para trazer agora um aventureiro, precisa colocar um treinador que possa ainda salvar o ano do Internacional com a vaga na Libertadores. Eu, particularmente, entendo que é obrigação do departamento diretivo contratar e demitir aqueles que eles entendam que o momento não seja positivo. A forma é que é complicado, né? A forma, o espaço de tempo disponível até final do ano. E todos nós sabemos que o Internacional hoje, ele precisa classificar-se para a Libertadores, senão o ano que vem, o 2020, vai ser horrível. Não sei se a hora era mais correta para fazer o que foi feito. Entendo que houve precipitação. Parece que o Odair foi punido pelo seu próprio trabalho. O Odair construiu um trabalho forte em cima de um grupo de jogadores veteranos, de refugos, e ele acabou sendo punido exatamente por isso. Um time muito melhor do que o grupo que deram para ele. De volta com o Donos da Bola e agora com todo o pessoal do Toque de Bola, mas a gente se despede do DJ Cabeção. Ele não quer se meter nesse debate todo aqui, os caras... Tá muito bom, muito engraçado. O Claudio sempre animando a gente. Você gosta de peixe, Cabeção? Sempre. Já é que é a noite final de semana. Peixe? Como? Tu gosta de peixe? Claro que eu gosto de peixe. Sou pescador. São Borja agora? Vou São Borja. Não vai derrubar. Não vai fazer essa piada, não é? Não, pede o hipoglós lá, pede. Tá vendo? Quem gostava dessas piadas dele era Dercy Gonçalves. Mandar um abraço pra galera de Canoas, que eu vou estar amanhã fazendo uma festa de Dia das Crianças, né? Lá no Beco do Maracanã. Vai ser um monte de atrações. Eu, MC Chesco, Kim da Tuca, KS, enfim, um monte de atrações legais. E eu vou estar lá fazendo som, convidar todo mundo para fazer parte dessa linda festa, que é de graça. Ah, então daí, ó, tá feito o convite do DJ Cabeção, que se despede com a gente do Toque de Bola, Donos da Bola, Bagé, tudo certo? Tranquilo? Tudo certo. DJ Cabeção, Papa dos DJs. Papa dos DJs. Professor Paulo Pires, deles. Cláudio Duarte, Roberto Pauletti, César Dias, tudo bem, senhores? Tudo bem, tudo bem. Dia movimentado ontem no Internacional, né? Troca de treinador, e agora vai começar aquele outro debate que a gente já vem trazendo. Quem será esse novo treinador? Qual é o projeto que tem o Internacional? O Marcelo Medeiros falou que ainda não tinha o perfil, não tinha ainda este nome em mente. O Salzano trouxe 2 nomes, né? Thiago Nunes e Roger Machado. Se encaminha para isso, o Inter vai tentar um cara assim para 2020, vai tentar um tampão até o final do ano. Como é que vocês estão vendo toda essa movimentação do Inter agora? Eu trouxe uma informação agora de alguns nomes, né? Na mesa do Internacional tem se a gente fosse colocar assim por nomes, o presidente Marcelo Medeiros gosta muito do Thiago Nunes. Thiago Nunes ontem deu uma entrevista depois do jogo contra o Corinthians, disse que tem contrato e pretende cumprir até dezembro. Então é difícil tirar o Thiago Nunes nesse momento. O Roberto Melo, que é o vice de futebol, ele gosta muito do Roger. O Roger tem contrato até o final do ano com o Bahia, difícil tirar o Roger nesse momento. O diretor de futebol executivo, o Rodrigo Caetano, gosta muito do Paulo César Carpegiani, né, que tem também toda uma idolatria por ter sido já técnico do Inter e outras passagens, mas principalmente um dos melhores jogadores da história do Internacional. Esse está no mercado. Eu descobri há cerca de 15 minutos aí o nome de um português que passou pelo Panathinaikos, pelo Porto, também pelo Sporting, que é o José Peseiro.
que é um treinador que está no mercado. E vamos deixar bem claro, não é tão extravagante assim. Esse não foi o Inter que buscou. Empresários colocaram ele, ofereceram ele, muito baseados no recente momento que teve o Paulo Bento, né, lá em 2016, que trabalhou em Araraquara e também no Cruzeiro, e principalmente o badalado Jorge Jesus, técnico português com o Flamengo. O José Peseiro tem uma história boa no que se diz respeito ao futebol português, mas é um técnico pouco conhecido aqui no Brasil. Ele está no mercado e, repito, não foi o Inter que buscou, ele foi oferecido por empresários. Então são os nomes mais ou menos que está se acreditando. Eu critico se for o fato de demitir o Odair para colocar um mandato tampão. Para se demitir o Odair, então que se já tivesse um nome encaminhado. Senão tu deixava o Odair. Porque senão parece que toda a culpa do mundo era do Odair. Na nossa enquete até, Paulinho, Claudião, Paulete e César, a gente colocou alguns possíveis nomes, alguns que estão livres no mercado. E também a gente botou aquela clara opção outro, porque o torcedor pode querer outro nome. A gente vai conferir o resultado dessa enquete aqui no Donos da Bola, que tinha aí quem deve ser o novo treinador do Internacional, Paulo César Carpegiani, um dos nomes, Thiago Nunes, Cuca ou outro. E a gente vê, 40% querem outro, talvez o nome do Roger seja esse principal. Thiago Nunes, 28%, Carpegiani, 19% e o Cuca, 13%. A torcida já não quer, por exemplo, um técnico como o Cuca, que é experiente, já venceu Libertadores, mas a torcida já não quer, por exemplo. O Cuca ganhou Libertadores porque tinha o Ronaldinho Gaúcho arrebentando o time. O Bernardo, o João, mas é isso que eu estou dizendo. A torcida já não quer isso. Em um outro momento, o Inter já se assanhou, namorou um pouco o Cuca e o torcedor Marcelo do Inter, Oliveira, o torcedor nessa do Inter levada, não quis o Cuca naquela oportunidade. Os nomes citados pelo Bagé, na verdade, todos eles de bom tamanho para o Inter, exceção feita a Portuga, tá? Os três citados pelo Bagé aí, o Thiago, o Carpegiani, o Roger Machado, beleza, qualquer um dos três pode assumir, o Internacional vai estar bem servido o Inter. A questão é, e o mais importante, concordo muito com o Bagé nesse aspecto aí, o Inter tem que contratar um técnico agora, efetivá-lo agora. Pode demorar uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, não importa quanto demore nesse momento, mas o técnico que chegar tem que ser um técnico já para trabalhar na temporada 2020. Não, nada de mandato tampão nesse momento. Já contrata um técnico pensando em 2020. Essa é a questão. Mais importante nesse momento é isso. Mas dentro não é tão simples isso. Essa é uma questão. Porque aí tu elimina, por exemplo, os treinadores que estão empregados. Vou dar um exemplo assim. Não, né, César? Não, mas eu vou dar um exemplo. Tu tem a possibilidade de ter o Roger em janeiro, depois desses 14 jogos. Tu vai botar o Kobachini para ser o treinador nesses 14 jogos e esperar pelo Roger, se a tua convicção for o Roger, né? Considerando que a convicção seja o Roger. Ou tu, só porque não vai jogar esses 14 jogos, tu deixa de ter o Roger. O que é mais importante hoje? É o Inter pensar 2020 ou o Inter pensar nos 14 Talvez jogos? a chave seja essa, né? Convicção. Essa eu acho que é a palavra do momento para o Inter. É que 2020 começa em 2019, né? Não, eu concordo. Com a Libertadores ou não, né? Nesse momento o Inter está na Libertadores do ano que vem, é sexto colocado. Poderá não estar no final da temporada. Né? Por isso que o 20 essa é depende do 19. O trabalho, nós falávamos um pouco antes aqui do intervalo, nós falávamos sobre o time. Para mim, o Internacional hoje precisa, e acho que nesse ponto o Odair acabou criando uma expectativa e fazendo esse time jogar mais do que ele joga verdadeiramente. Para mim, esse time do Inter é um time insuficiente, com jogadores insuficientes. E aí a gente estava começando a discutir essa questão ali, que é o quê? Se colocar qualquer treinador com o Bruno de lateral, com o Patrick de solução, com o Wendel de lateral, vai afundar. Vai afundar. Gabriel. Porque o time é insuficiente. Os dois melhores jogadores, as duas lideranças, Paulete, um tem 38 e o outro tem 36. Essa é a verdade. O Inter foi para a final da Copa do Brasil com uma média acima de 31 anos. Uma média acima de 31 anos. O atacante contratado para ser o reserva imediato de um jogador de 35 foi um jogador de 35, que foi o Rafael Sobis. O grupo é insuficiente. Ah, mas tu é gremista. Mas eu sei olhar. Eu sei olhar. E o grupo é insuficiente. O time é insuficiente. O Odair fez milagre. O Odair foi demitido pelo seu próprio trabalho. O Odair criou para o torcedor uma expectativa que esse time não merecia. E ele foi, na minha visão, então, ele foi injustiçado por isso. Hoje, o treinador do Inter pode ser o Jorge, o Mister, né? Que todo mundo fala. Basta perder pro Grêmio que vão chamar de mula. Ele passa de Mister para mula. Uma coisa que eu
que eu acho que tem que ser analisado nesse momento agora. Primeiro, na minha opinião, foi injusta a demissão do Odair. Ponto final. Mas já está feito. A situação está na mão do presidente do clube. Por quê? Porque é evidente que há um descompasso lá dentro entre jogadores que queriam a permanência do Odair, entre um diretor executivo que estava do lado dos jogadores, entre um vice-presidente de futebol que não era a favor disso e que foi o responsável pela demissão do Odair. O que o presidente tem que tomar agora é uma decisão com relação ao que ele quer do Internacional em 2020, porque 2019 o Internacional tem que fechar imediatamente em torno da vaga da Libertadores, seja do jeito que for. O Odair não está mais, foi um erro tirar o Odair, mas o Odair não está mais. O que vão fazer agora? Se o Roger, que é o preferido, não vem, se o Thiago, que é o segundo preferido, não vem, tem que buscar alguém que já pense futebol do Internacional agora. O Carpegiani seria um ótimo nome, o Claudião falou. É que tem que chegar um nome que toque o barco sem precisar fazer a apresentação. Porque colocar daqui a pouco, por exemplo, como se chegou a falar que, olha, o presidente Carvalho ainda tem uma certa influência e o presidente Carvalho, a gente sabe que tem uma proximidade muito grande com o Roberto Melo, porque todo mundo era do mesmo grupo, né? Não vamos, os pensamentos são muito parecidos. E que poderia sair o Bolívar lá do Brasil de Pelotas para assumir o Inter até o final do ano. Isso aí é pensamento mágico de considerar que o escudo do Bolívar, enquanto jogador do Internacional, possa ser válido para o treino. Isso aconteceu com o Klemer, né? Não, isso não aconteceu nem com o Fernandão. Lembra que é um dos maiores ídolos da história. Só que eu só discordo do Paulette de que a demissão do Odair tenha sido injusta. Eu penso que ela é injusta a partir do momento que ele é demitido sozinho. Porque precisava ter uma mudança. Bom, essa mudança poderia acontecer, como disse o antigo presidente Pedro Paulo Zacca. Vou mudar não mudando. Ele chamou todo mundo para conversa, vocês têm uma nova meta agora e sigam-me os bons, como diria o personagem aqui. Não, é o Chapolin. O Chapolin não fala isso. Ainda vem atrapalhar o meu raciocínio, atrapalha errado. Bom, ainda ajuda errado. Mas, por exemplo, essa situação da injustiça com o Odair é que o Odair não merece ter na ficha dele toda a culpa, porque a culpa não era toda dele. E eu não estou nem falando em formatação de time, porque esse mesmo time, ele era suficientemente qualificado para vencer o Cruzeiro e não venceu. Ele era suficientemente qualificado para vencer o CSA e perdeu. E ele poderia, no mínimo, ter vencido um dos dois jogos que perdeu para o Atlético Paranaense. Então eu não entro muito nessa que, como o César, parece que está tudo errado. Não, até bem pouco tempo aí tinha um monte desses jogadores do Inter que eram pedidos por nós mesmos para ir para a seleção. Vocês. Então, não, tu também entrava. Eu também, nunca pedi. O teu comentário está sempre correto, ele nunca está errado. Tu só entra na boa. O que eu estou questionando o que eu estou questionando não é injustiça. Eu acho que o futebol não tem injustiça. Agora, pode ser considerado justiça o fato do Melo, de outros integrantes do departamento de futebol, não terem saído juntos. Porque senão parece que só a culpa era do Odair. E a culpa não pode ser colocada só nas costas do Odair. Ele teve algumas definições, na minha opinião, equivocadas. De definição de time, de maneira de postura dentro de campo, mas... E cadê a diretoria que não teve presente para dar uma sacudida nele e mostrar que ele estava errado no pensamento? Esse é o grande problema. Aí demite o Odair e põe quem? Quem é o cara que vai comandar agora essa fritura que é contra o Santos? O Kobachini, que fez um fiasco no meio de semana e tomou um totó do Grêmio com os aspirantes dentro do Beira-Rio. Isso é fritar um profissional que está há anos lá dentro. Tomara que ele ganhe do Santos. Mas qual é a tendência de dar problema com o Santos voando do jeito que está e buscando a ponta de cima da tabela? Ou seja, vai demitir o Odair? Poxa, não põe então o Kobachini. Demite o Odair já sabendo quem tu vai colocar. Ou não demitisse o Odair. Aliás, Bagé, sabe que em cima do jogo com o Santos... Nós não discutimos, Paulette, que pode ser o medo do jogo contra o Santos, claro, mas era muito mais fácil tu deixar o Odair do que tu botar o Kobachini para segurar esse nome. Mas eu discordo, Bagé. Porque o Beira-Rio, falamos na rádio agora há pouco, para você agora que está na televisão, no Donos da Bola com a gente aqui, para mim, com o Odair, domingo no Beira-Rio comandando o Inter, o Beira-Rio seria um caldeirão, não a favor do Inter, contra o Inter. Com o Odair à beira do gramado, a torcida arquibancada jogaria contra o Inter, não a favor do Inter, contra o Internacional, algo que não vai acontecer com o interino agora. É uma pressão terrível para o Kobachini, é verdade. Um abacaxi que ele está assumindo nesse momento, está pegando, vai ter que descascar esse abacaxi, só que o Beira-Rio vai jogar com o Inter e com o Kobachini. O clima hoje é totalmente desfavorável e o pessoal está participando. Mas continua desfavorável. Era, no caso, mais ainda com o Odair. Porque essa, para mim, é uma reflexão importante que a gente precisa desenvolver. O Internacional, ele demitiu o treinador. Nós não vamos dizer agora, eu tenho a minha opinião, eu não demitiria, tá? Eu estou dizendo o seguinte, mas a torcida do Internacional queria a demissão dele. Não vamos dizer agora que não, né? A torcida, grande parte, a gente falou em percentual, até brinquei com 95%, não sei qual é o percentual. Não, mas é altíssimo. Mas a torcida queria.
o Beira-Rio de fato distensionou com a demissão do Odair, ou não? O que eu quero dizer, Por isso que eu disse do clima. O clima era muito mais desfavorável. O Internacional joga contra o Santos. Se o Odair tivesse, o nome dele seria vaiado quando desse a escalação. Seria vaiado, tudo bem. E o time também, eu acho, Paulo. Se o Internacional ganha do Santos... Com o Odair. Com o Odair, tudo vai para o seu lugar. Se o Internacional agora tirou o culpado na cabeça de quem decide lá, tirou o Odair, que é o culpado, se o Internacional perde para o Santos e não tem um treinador, ele vai queimar esse rapaz que está entrando aí, o Koubakkini, e vai botar o pé numa crise, porque vai ter que achar de uma forma urgente uma solução para reagrupar todo o grupo. Por isso que eu não teria tirado o Odair. Eu teria enfrentado o torcedor, mas usando entrevista, usando explicação, fazendo um preparo para o torcedor, para que ele fosse menos agressivo, porque o Internacional corre um risco grave no domingo. Ele tem que ganhar do Santos. Não tem. E que não é um time fácil também, mas né? é um time que é vice-líder do brasileiro. É que isso que o Paulinho está dizendo vai ao encontro de tudo que a gente vinha falando nos últimos tempos. O torcedor, Paulete, ele já cansou de ser a solução. Então, eu não sei se nesse momento o torcedor ia acreditar de novo. Porque se acostumou a comemorar que perdia de pouco para o Palmeiras, perdia de pouco para não sei quem, e todo momento que não, lá em casa a gente resolve, lá em casa eu não sei se o torcedor ia suportar. E aí, talvez, em cima do que o Paulinho disse, seja o caminho do pensamento da diretoria. Tem lógica, vocês têm lógica. Por essa situação não por acaso, do temor. Não por acaso o pessoal está mandando aqui no 992241220, também no 992010949, no telespectador ou ouvinte. O Inter podia render mais que o Odair, foi muito cauteloso para não dizer outra coisa fora de casa, pagou o preço. Roger é o ideal, é o Jorge de Canoas. A Márcia diz que a boa opção até o final do ano é o Claudião. Querem tirar o Claudião da gente aqui do dono? Fora. Vamos deixar o Claudião aqui com a gente. Peraí, João, só um pouquinho. Como é que é o nome da ouvinte? A Márcia. Dona Márcia, o Odair está saindo porque ele tinha mais volantes do que qualquer loja de autopeças de carros em Porto Alegre. A senhora quer botar o Claudião? Poxa, mas daí que o Inter não ia andar mesmo fora de casa, jogar com 9 na primeira linha. Em cima da brincadeira do Bagé, mas ia ganhar a vaga na Libertadores. E eu quero trazer outro que é justamente, César, que é o que a gente estava falando. O Esporte Clube Internacional, o Clube do Povo, deu uma demonstração de que é realmente o Clube do Povo. O povo pediu uma cabeça e foi dada a ele essa cabeça que é do Odair. Mas eu quero só fazer referência. Mas o povo não pediu só o Odair fora. Não, o povo tinha faixas, né, de fora Melo e tudo mais. Mas eu queria fazer só uma referência com relação à citação do Claudião e à brincadeira. O que o Inter precisa hoje é do Claudião. É exatamente do Claudião que o Inter precisa. Porque o Inter precisa do DNA, ou seja, no caso a gente citou aí o Carpegiani, que Claudião não quer. Ele tem o DNA, e esse DNA distensiona e dá serenidade. O Inter precisa, nesse momento, exatamente da figura do Claudião. Exatamente a figura então o Roger e o Thiago não servem. Mas esses caras... Hoje, o Thiago e o Roger não servem, então. Hoje, até o dia 3 de dezembro, 2 de dezembro... 8, na verdade. O Thiago e o Roger... Não servem. Não vão dar tanta contribuição como alguém com DNA. Mas aí isso não seria para servir de escudo para uma direção escolher até o final do ano? Ter o DNA e o torcedor, é conhecido do clube e tudo mais. Independente de trabalho, independente de qualidade. E pode começar a dar o entendimento, porque as pessoas têm essa grandiosidade, dá entendimento para a chegada de um treinador até mesmo daqui a 3 rodadas, Gabriel, numa negociação para que a coisa encaminhe. Então, por favor, essa é a minha opinião. É rapidinho. Diga. A diretoria do Internacional, que não pense como isso que está sendo falado aqui pelo César. A diretoria do Internacional tem que pensar em contratar alguém para 2020. Esse negócio de DNA e não DNA não interessa. O cara, quem for contratado, se fosse o Claudião, eu tenho certeza que daria certo. Não é confete, ele sabe que eu penso isso mesmo. Por quê? Porque eles teriam um planejamento para 2020 já. Esse negócio porque agora tem que ter o... Não tem que botar alguém lá para resolver agora e pensar 2020. O risco é enorme do Internacional terminar o ano na Sul-Americana. O cara que chega agora, ele tem que saber que ele tem um objetivo, que é a vaga da Libertadores. E a gente vai seguir nesse debate daqui a pouquinho, já para um rápido intervalo. Mandem os seus recados, o 99224-1220, 99224-1220. Eu sempre corto o César. Quando o César quer falar, eu sei que eu tenho que cortar ele. Mas ele quer sempre falar. Aí eu tenho que ir para o intervalo, entendeu? Foi vacinado com agulha de vitrola. E a gente vai para o intervalo e volta já aqui com o Donos da Bola e o Toque de Bola juntos aqui na TV e na Rádio Bandeirantes.
Volkswagen retoma as versões esportivas GTS. Mercedes Actros. Um caminhão de alta tecnologia. A Mercedes-Benz muda o patamar dos caminhões extra pesados agora no Brasil. Sistema de auxílio de estacionamento no carro gaúcho Chevrolet Onix. Vai aparecer no painel, ó, procurando vaga. E o Maverick está de volta. Mais um filme da série Top Gun. Tudo isso, Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Oferecimento. As melhores marcas estão na Savaralto. Para quem prefere o melhor. Jeep Compass, o carro mais tecnológico do Brasil. Qual é o seu esporte? Encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes. Tudo para tudo que é esporte. Casa Maria, útil todo dia. Carrinho de feira com frases divertidas por R$ 49,90. Conjunto de potes herméticos Casa Ambiente de R$ 49,90 por R$ 39,90. Almofadas Casa Maria, que já vem com enchimento por apenas R$ 19,90. Bombonier de vidro de 12,5 centímetros de R$ 16,90 por apenas R$ 9,90. No Agroband desta semana. Cicloturismo é atração nos caminhos rurais do município que possui o maior número de pequenas propriedades aqui no estado. E ainda, produção de alho. Produtores diversificam o plantio e exploram nichos de mercado. E alho vai na mesa de todo mundo todo dia, né? Não perca, sábado, 7h30 da manhã, aqui na tela da Band. Oferecimento Afubra. Produtos para o campo e a cidade em um só lugar. Os gaúchos têm orgulho da sua história e das suas tradições. Agora é hora de sentir orgulho da sua união. Porque se a gente se unir de verdade, ninguém segura o Rio Grande. O Cresce RS é um movimento que reúne as principais lideranças do estado para destravar o desenvolvimento e fazer a nossa economia voltar a crescer. Cresce RS. Juntos, vamos mais rápido. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa, Governo do Estado e entidades parceiras. No Mais Saudável deste sábado, você conhece o projeto Bombardeio de Fios. É o Outubro Rosa. E o que acontece quando misturamos arte com terapia? Tem que possibilitar para o indivíduo esse contato maior com ele mesmo. E você sabe o que é kokedama? Não! Que significa bola de musgo, literalmente. E tem a guria natureba. Dá uma receitinha para deixar tua pele preparada para o bronze no verão. É nesse sábado às 9h30 da manhã. Oferecimento Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Os donos da bola. Oferecimento Banrisul, igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Volta aqui com o Donos da Bola, eu toco de bola, juntos aqui na TV e na Rádio Bandeirantes. O pessoal tá mandando muitos recados. Eu achei que esse aqui era sacanagem, viu? Mas o cara tá falando sério, ó, o Jean Borba, o Catraca de Osório. E o Celso Roth, hein? Para o final do ano, creio que ele consiga manter a vaga na Libertadores, mas para 2020 não serve. Aliás, não é somente treinador com bom pensamento em futebol que o Inter precisa. É o Jean Borba, o Catraca de Osório mandando Só seu tem que recado. lembrar o Jean Borba que o Celso Roth, que é um grande treinador, mas em 2016 ele foi o responsável pelo rebaixamento do Inter, porque ele só largou a alça do caixão quando já estava o corpo encomendado. E o Dalmácio Vieira disse que eu tinha pensado no Claudião, mas 6 volantes? Aí não vai dar. Brincadeira aí do Dalmácio Vieira. Mas o pessoal tem vários nomes na lista, né? O Claudião era futebol de resultado, é o que o Carille faz hoje no Corinthians, por exemplo. A minha crítica ao Odair era a questão de postura em alguns jogos, porque teve jogos que o Internacional jogou de uma maneira, o Odair nos fez acreditar que era possível o Inter jogar de uma maneira mais solta. A expectativa foi mais alta por causa disso. E justamente por isso que voltava a crítica dele em algumas posturas, principalmente fora de casa. Eu acho que o principal é que... Eu não lembro quem de vocês falou aqui que o presidente Marcelo disse que ainda não tem o perfil do treinador. Fui eu na coletiva dele ontem. Isso é o mais importante,
antes de perguntar quanto é que ele quer de salário, é avaliar perfil, característica, relacionamento, temperamento, tudo aquilo que envolve o dia a dia. Porque senão daqui um pouco, daqui uma semana, 10 dias, vai ver que o salário deu certo, mas a característica não era aquela adequada. Mas será que... Mas o futebol é assim. Então a gente prega para que essa escolha seja feita em cima de características adequadas ao projeto do clube e aquilo que o clube quer. Eu vou ter que pegar justamente essa parte, porque que é uma entrevista do Roberto Mero 2017, se eu não me engano, é no meio do ano, e ele fala: o próximo técnico do Inter, veja bem, tem que ser vitorioso, as palavras dele, experiente, com metodologia moderna. Foi o Guto Ferreira. Aí tinha o Guto, que não era teoricamente nenhuma dessas coisas. Depois foi o Odair, não era naquele momento nenhuma dessas coisas. Então talvez eles tenham que falar e trazer o que eles falam. Deixa eu só relembrar, é bom essa contextualização. Essa questão do perfil, Claudião, com todo respeito, é resposta praxe. É resposta prática. A gente fez 500 mil entrevistas de presidente quando estava rifado o treinador. É resposta prática. O Gabriel me permite lembrar aqui. Claro. Quando essa direção é eleita, no dia que eles foram eleitos, foi anunciado o Antônio Carlos Zago. Ele não renovou com o Juventude, ou seja, se tinha um perfil. Aí o Zago, quando ele sai caído lá do Paysandu, no jogo contra o Paysandu, não tem nada de modéstia aqui, tem só de realidade. Eu dei a notícia que ele estava fora e eu dei a notícia que era o Guto Ferreira. Eu apanhei nas redes sociais. Tá maluco o Guto Ferreira? Foi um pedido do presidente Fernando Carvalho. E entrou o Guto Ferreira. Então não tinha perfil, porque o perfil do Zago não era o mesmo do Guto Ferreira. Aí quando estava quase lá no final das contas, o que se fez? Se tirou o Guto Ferreira e o perfil era o Roger. Aí não se acertou com o Roger, se efetivou o Odair Hellmann. Aí aos trancos e barrancos agora se tira o Odair Hellmann às vésperas de um jogo contra um time que está buscando... Não tem. A resposta é muito bonita. Não, sim, muito bonita, mas não tem essa coisa do perfil. Tem uma controvérsia muito forte há tempo já das pessoas confundirem. Conhecer nome de jogador de futebol e onde que ele joga e conhecer futebol. A diferença é muito grande. Exatamente. Claro. É essa a questão. E aqui o pessoal vai ainda mandando 992010949. Oi, meu nome é Reinaldo de Porto Alegre. Um nome que acha emblemático para o Inter, Falcão. O que o pessoal do programa acha da ideia? Abraço, mais uma ideia de nome de treinador. Mas o Falcão ficou 26 dias no Internacional da última vez. 5 jogos. Eu estava junto com o presidente Medeiros, que estava fora da política do Internacional, e ele foi no Beira-Rio para dar um abraço no Falcão. Me lembro de ter entrevistado ele ter dito isso. Estou aqui para dar um abraço no Falcão, porque a última vez que ele foi demitido, eu fui uma das poucas pessoas, segundo ele, que liguei para ele. Durou 5 jogos o Falcão. Sim. O presidente Medeiros não faria isso com o Falcão. Se nós considerarmos que o DNA é algo que conte nesse momento, aqui em Porto Alegre nós temos três caras. O telespectador é até mais um nome importante. O Abel, se tem chance para depois. O Carpegiani está aqui também. Então são 4 nomes. Se nós considerarmos o DNA como um dos requisitos. Qual é o terceiro? Dunga, Falcão, Dunga também. Carpegiani e Cláudio Duarte. Eu estou botando. Mas mesmo que tu bote, eu vou repetir o que eu já disse. Em 2002, depois do Paysandu, eu dei uma entrevista dizendo que eu nunca mais iria ser treinador do Internacional. E a minha palavra vale mais do que eu assino. Então, se me convidar para ser treinador, é não na hora e sabem disso. E o Marcelo sabe, o Melo, todo mundo sabe disso. O trabalhar em outra função no Internacional é outra coisa. Como treinador, nunca mais. Presidente, como diretor ele vai. Agora, por dúvidas, o telespectador também mandou, o Abel não seria um nome possível? É o Thiago de São Léo. Mas o Abel acabou de assinar um compromisso. Eu digo para depois, talvez seja isso que ele acredito que por 15 dias o Abel fosse técnico do Internacional, não tenho dúvida nenhuma. Hoje, se ele tivesse no mercado, mas assim não. É que vai depender também do trabalho do Abel lá do Cruzeiro. O Cruzeiro está ameaçado de rebaixamento, e o Abel também. Futebol é resultado, não adianta, gente. Futebol é resultado. Se o Cruzeiro cai, digamos que o Cruzeiro cai. Se o Abel não for bem lá no Cruzeiro, lá, não ganhar, tropeçar, pode até cair agora. Esse é o momento de limpar qualquer tipo de aresta e pensar no Inter. Se eu tivesse no lugar da diretoria, busca o Carpegiani. O Carpegiani é um dos nomes da direção, porque trabalhou há muito tempo com o Rodrigo Caetano, tanto no RS, foi ele que criou o Rodrigo Caetano, sim, e recentemente no Flamengo. Ele está à disposição, ele já mostrou trabalho, ele tem o DNA do clube. O temperamento do... Bom, então não adianta querer botar uma freira também lá de treinador internacional, né? O cara tem que ter personalidade, vamos parar com esse negócio, o temperamento, se o cara é bom, o temperamento aí tem que ter pulso da diretoria para poder controlar. O jogador de futebol não pode ser contratado só porque ele toma suco e ele não sai de noite.
Não, ele pode ser um vagabundo na rua. Se ele resolve no domingo e ele não complica o trabalho dele, ele tem que ser contratado. Isso vale para nós também aqui. Nós contamos de folga, tem um monte de colega que gosta de encher a cara. Não tem problema. Desde que no outro dia ele possa trabalhar. Cada um faz com o seu corpo aquilo que quiser. Isso é uma grande bobagem. Ah, porque o temperamento, ele é bom, ele vai dar resultado, pode contratar ele para qualquer função. Aqui ainda o Medeiros deveria chamar... Tu também, pode beber, fazer o que tu quiser. Obrigado, Baixo. Obrigado pela liberação. O Medeiros deveria chamar o Odair de volta, é o Antônio de Porto Alegre. Também tá pensando que é o Odair, de volta aqui. Não adianta técnico, tem que contratar vontade para esses jogadores. Aí também o telespectador participando. Mas isso está em cima do que o Paulete falou. O cara que chega agora, ele não pode ser um mandato tampão. Ele já tem que ser o cara que vai comandar, porque ele precisa pensar 2019 para que ele consiga a vaga da Libertadores para ele trabalhar ano que vem. E aí, contratar jogador. O problema é esse tampão dar um resultado e aí se obriga a renovar com ele. Por isso que tu não pode correr esse risco. Por isso que não pode dar essa chance pro azar. E o Cláudio Duarte acaba de confessar que como diretor ele vai, né? Não vai como treinador só. Não, eu não demonstrei a intenção. Eu disse só que... Mas deixou a disponibilidade. Como treinador, nunca mais. Então, as coisas na vida começam e terminam, pessoal. Antes de a gente devolver lá pro pessoal não, da acho que não seria no Inter. Vamos deixar bem claro. Tu quer dizer que ele... No Internacional, não. No Inter, não. Ah, tá. Esse é o parênteses. Tá, então, César, qual é o nome ideal pro Inter hoje? Para mim, é Roger Machado seria o nome dela. Paulete. Luxemburgo. Claudião. Tem vários, mas eu diria que a hora seria de Paulo César Carpegiani. Paulinho. A hora é propícia para ele. Para mudar um pouquinho o pensamento colorado, Roger Machado. Bagé deu e o teu nome também, né? Eu fico entre os dois, Carpegiani ou Roger. Qualquer um dos dois. Eu vou com o Roger também. Deu na rádio. A partir de agora tem o Guilherme Bauer com o Rádio Livre, 6 da tarde tem o Serginho Boas com o César Cidade Dias falando pra caramba no Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes, RS Acontece com André Machado, Gabi Lerina. Tudo bem, pessoal? Uma boa tarde. Por aqui é para levar mais uma hora aqui de muita notícia. Aqui.